Olá, meus queridos, boa noite. Boa Boa noite. noite. Boa Boa Sejam noite. todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe você de uma maneira assim muito especial. Que a gente nessa noite possa ter aí realmente um encontro com o nosso Deus através da palavra. Que Deus fale aos nossos corações. Sim. Como o estudo de hoje é um chamado junto à sarça ardente, que Deus nos chame e que nós aceitemos aí o seu chamado. Amém? Então, que Amém. Amém. de uma forma especial você se sinta chamado por Deus essa noite, abençoado por Deus, e tudo aqui que a gente fizer, que seja unicamente para a honra e para a glória do nosso excelso Deus. Amém? Amém. Amém. Zenélio, Amém. por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, diante da tua santa e maravilhosa presença, nos colocamos nesta hora, suplicando, Senhor, o teu santo perdão, a tua paz, a tua direção. Abra as nossas mentes, Pai, para que possamos aprender mais desse estudo e que possamos, Senhor, não só aprender, mas praticar aquilo que vamos aprender nesta noite. Seja Amém. conosco, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou tirar aqui rapidinho, vou interromper o compartilhamento para eu fazer uma mudança aqui, porque está sumindo todos os quadros. Só um segundinho, por gentileza. Isso. Meus queridos, na semana passada, a gente começou aí o nosso estudo do livro de Êxodo, e a gente falou sobre Deus chamando, Deus preparando, né, um libertador. E a gente viu aí a história da vida de Moisés até os 12 anos, quando ele vai para a companhia da sua mãe adotiva, não é? E ali nós encerramos a nossa meditação, mas a gente deixou para cada um de vocês que existe um libertador que vai nos libertar de uma vez por todas, vamos dizer assim, do efeito do pecado, da maldição do pecado. Amém. Esse é Cristo Jesus. Quando você olha a história do povo de Deus no passado, o cativeiro, o êxodo, eh, o deserto, a entrada na Terra Prometida, tudo isso aí tem a ver, vamos dizer assim, em miniatura, com aquilo que Deus está fazendo, que Deus vai fazer na Terra Prometida, que é, ou a gente pode chamar de céu ou nova terra. Eu prefiro nova terra, porque o céu a gente só vai dar vamos dizer assim, um passeio de 1000 anos no céu e depois nós viremos para a terra. Letícia, ia falar algo? Acho que não está gravando. Hein? Eu acho que não está gravando. Porque não mostrou a mensagem depois que você tirou e voltou. Não, não, mas nós está gravando sim. Tá? Tá escrito que está gravado. Tá? Então Não, tá. está gravando. Eu só tirei o compartilhamento somente da tela, Ah, tá. tá bom? Tá. Então, gente, a história do povo de Israel, ela é micro. Vamos dizer assim, é Deus mostrando como seria, né, a libertação do povo de Deus da maldição do pecado, da escravidão do pecado. O que Jesus vem e fará é macro, ou seja, estupendo, o universo inteiro vai estar envolvido. Bom, então, a gente adiantando aqui, eu gostaria de deixar esse texto aí para a nossa meditação. Opa, peraí que o quadro veio para onde não devia vir. Ok. Aí diz para nós o seguinte:
Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar quem? Os sábios. Sabe? E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Você consegue concordar, assim, na sua mente, com tudo que você lê e presencia nas Escrituras? Ou você aceita assim de Depende. boa? Ah, você está lendo, poxa, legal isso aí. Você questiona aquilo que você lê? Sim. Sim. Eu questiono. Veja, eu aceito por fé, É. ok? Eu aceito por fé. Mas eu questiono, e muitas vezes eu falo, Senhor, por que você fez isso? E ele é tão maravilhoso que Deus, ele te dá, ele nos dá essa liberdade da gente questionar. Respeitosamente, entendendo que eu sou criatura, ele é criador. Mas ele me dá essa liberdade, até mesmo de eu discordar dele. E muitas vezes a gente discorda, né, Omar? Por não entender. A gente olha com uma visão limitada, enquanto Deus não. Ok? Por exemplo, você. De repente você está lendo na Bíblia e Deus fala assim: olha, você vai até os Amalequitas, destrói, mata todos, homens, mulheres, crianças, e de repente você vai encontrar um termo lá que vem para nós aquela ideia assim, até o menino, olha só, para você entender o tamanho, o alcance ali do que Deus está ordenando. Até o menino que faz xixi na parede. Ou É. seja, criancinha, ok? Criança pequena. E na nossa pequenez, a gente pensa assim, poxa vida, mas até as crianças. Existem situações que Deus deixa vazar como se ele não tivesse visto ou como se tivesse permitido algo acontecer, para que a gente compreenda o porquê dele dar aquela ordem. Eu vou dar um exemplo. Quando Deus mandou matar os amalequitas, Deus mandou matar todos. Alguém se lembra aí o nome do rei que Saul trouxe a Samuel? E eu esqueci. Por acaso era o rei Agag? Acho que era Gags. Agag. Passaram-se anos. E um dia, lá no reino da Pérsia, aí já o reino do tempo de Esther, surge no reino de Esther um homem chamado Ataxerxes. Amã. Amã, Ah, ele era inimigo do povo judeu. Porque queria destruir o povo judeu. Só que a Bíblia, toda vez que se refere a Amã, diz assim, Amã o Agagita. Amã o Agagita. Pode observar. Pode ir lá no livro de Esther e você vai encontrar esse detalhe. Amã o Agagita. Quando você olha a história de Amã, Amã ele é descendente lá dos Amalequitas. Veja, tantos e tantos anos antes. E os Amalequitas, eles foram inimigos do povo de Deus. Covardemente, eles quiseram destruir o povo de Deus. E destruir pela retaguarda, onde estavam os mais fracos, quando o povo estava de caminho para Canaã, na ida para Canaã. Então, quando Deus disse, olha, destrói todos, será pode que ser. aquele ascendente de Agag, será que era um daqueles que, crianças na época? Não sei.
Mas a Bíblia faz questão de, lá no livro de Esther, sempre mencionar Agag, ou melhor, Amã ou Agagita. Ok? Então, esse texto que nós escolhemos hoje para a gente meditar, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Quando eu olho essa parte final, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, eu me recordo aqui de dois eventos. O primeiro, para escolher o segundo rei de Israel. Saul foi o primeiro rei. Foi Então, Davi. Deus envia Samuel à casa de um homem. Como é que se Jessé. chamava mesmo o pai de Davi? Jessé. Jessé. Ah, Jessé. Vocês estão conhecedores aí da Bíblia. Jessé. E quando Samuel chega lá, ele olha os filhos mais velhos, olha o primogênito, e Samuel diz: é esse. E Deus Uhum. fala lá no ouvido de Samuel: não olhe para a aparência. Tá, tudo bem, então passou o segundo. Então é esse. Também um homem zarrão, bonitão, saradão. E Deus novamente: não é esse. Não atentei para ele. Quando chegou no último, ou no penúltimo, Deus fala para Samuel: olha, nenhum deles. E eu fico imaginando, Roberto, Deus falar para Samuel assim: pergunta se tem mais um. Pergunta se tem mais um. E exatamente nesse momento que Samuel pergunta: fica, mas acabaram os filhos? São somente esses aqui? Não! Tem um franzinozinho, ruivo, está lá no campo, cuidando das ovelhas. Então manda chamá-lo. Bom, quando entra Davi, quando ele passa pela porta, os outros eram tudo homens grandões, saradões, bonitões. Estavam fazendo o que esses sete? Eu estava cuidando de ovelhas. Não, Laudir, estava tudo assistindo Sessão da Tarde em casa. Ah, Davi, estou pensando que é Davi. Davi estava cuidando das Não, ovelhas. Davi, não, eu perguntei os sete. O que os sete estavam Ah, fazendo? o sete Estava não tudo estava fazendo assistindo Sessão da Tarde em casa, tudo à toa. nada. E Davi? Davi Estava trabalhando. estava Estava trabalhando, trabalhando. né? E quando Davi entra, Deus fala para Samuel: É esse. esse é o homem segundo o meu coração. Coração. Gente, Deus escolheu as coisas o quê? Louco. Fracas do mundo Fraco. para envergonhar as fortes. E quando você olha a história de Davi, você vai encontrar assim algo fascinante. Numa grande batalha, estavam todos os irmãos fortes de Davi lá. Mas ninguém queria enfrentar o gigante. Ninguém. Davi falou assim: enfrenta aquele moleque lá. Ele não é páreo para o meu Deus, não. Foi lá, pegou as pedrinhas, pegou a funda. Ainda foi repreendido pelo seu irmão. Ainda foi repreendido, né? Sabe quem é que era um hábil atirador de funda? Saul. Os benjamitas, eles eram hábeis nisso aí. Treinados, eles jogavam, giravam uma funda com a mão direita e com a esquerda e acertavam o alvo. A Bíblia chega ao ponto de dizer que acertava a uma distância um fio de cabelo. Mas Saul estava com medo. E lá vai aquele rapazinho franzino, ruivo, quando o gigante olha para ele, mandaram um cão, um cachorro me enfrentar? Pois é. Davi era essa coisa fraca. E Davi foi o maior rei de Israel. Quando Jesus escolheu os discípulos, ninguém dava nada por eles. Eram todos jovens.
Só Pedro ali que era casado, só Pedro que tinha família, né? Não sei se tinha filhos, né? Mas era casado, porque tinha sogra, né? Jesus curou a sogra dele. Mas todos os demais eram jovens e as pessoas menosprezavam aqueles jovens, coisas fracas. Mas quando veio o Pentecostes, que eles foram cheios do Espírito Santo, aqueles homens que aparentemente eram fracos, eles envergonharam os fortes. A mensagem deles tinha poder. A mensagem deles alcançou todo mundo daquela época. Então esse verso aí, ele tem uma história aí maravilhosa. E a gente poderia ficar falando sobre vários exemplos, né, na Bíblia. Deus, ele usa coisas comuns, pessoas humildes, para produzir resultados extraordinários em sua causa. Ele tem um plano tão específico para a vida de cada um de nós, como a responsabilidade para a qual chamou Moisés. Eu pergunto a você, você é capacitado para fazer aquilo que Deus chamou você para fazer? Não, Eu não me sinto capacitado. Eu também não. Moisés se sentiu capacitado? não. Não. E Moisés, você vai ver no estudo de hoje que Moisés chegou para Deus e deu tantas desculpas para Deus para não ir. E em um dado momento você vê Moisés à frente daquele povo, levando pedrada daqui, dali, de todos. E Moisés amando aquele povo, sendo respeitado. E dentre os profetas de Israel, Moisés se tornou o maior dos profetas. Hã? Bom, pessoas comuns. Quem era Moisés quando foi chamado? Ele era um estadista? Não. Ele havia se tornado um pastor de ovelhas. Hã? Então, Moisés foi chamado para tirar um povo da escravidão. Você é chamado para tirar pelo menos uma pessoa da escravidão do pecado. A mesma responsabilidade de Moisés é a tua, é a minha. A única diferença é a quantidade que Moisés teve que lidar e a quantidade que nós temos que lidar. Não é? Bem, aqui nós falamos semana passada e nós vamos repetir só para a gente lembrar. Moisés deixou a companhia de sua mãe biológica aos 12 anos. A partir daí dos 12 anos, ele foi para o palácio aprender o quê? A cultura dos egípcios ou do Egito. E quando ele estava aí com 40 anos, veja, 28 anos depois, ele sempre trazendo na mente os ensinamentos da sua mãe, de que o povo esperava um libertador, que Deus havia prometido um libertador. Moisés trazendo aquilo na mente, ele viu um feitor, um capataz, maltratando um egípcio. O egípcio não, Não, Um hebreu. um hebreu, né? Aqui é exatamente essa ordem. Ele viu um hebreu sendo maltratado por um egípcio, por um capataz. E o que ele fez? Ele foi lá e defendeu o hebreu. Matou o egípcio e se escondeu na areia. Para todos os efeitos, ó, o cara sumiu, desapareceu aí. Aí no outro dia, não foi no dia seguinte, mas no outro dia, ele vê dois hebreus ali brigando, né? E aquele que estava espancando o outro hebreu, ele chega e fala: Poxa, o que está acontecendo? O que está fazendo isso? Para com isso, vocês são irmãos. E um deles, olha o que aí em Êxodo capítulo 2 versículo 14, abra sua Bíblia lá em Êxodo, que a gente vai tomar vários textos aí. Eu tenho eles aqui, mas é bom você ler, conferir na sua Bíblia.
Veja, em Êxodo capítulo 2, verso 14, um dos dois chega e diz assim, ó, quem te pôs por príncipe sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? É. O texto termina assim, temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Ou seja, aquilo que ele havia feito, agora ele disse, olha, descobriram. Vocês já repararam como que notícia ruim corre rápido? Muito. Muito rápido. Olha só, a notícia do ocorrido chega aonde? Lá no trono do No faraó. faraó. Chegou lá no trono do faraó. E o que que o faraó faz? Ele expede um decreto para que Moisés seja morto. Não é nem que Moisés chega lá e dê explicações. Não, não. É a morte de Moisés. No capítulo 2 de Êxodo, verso 15, diz que Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ok? Queridos, quando eu vejo a fuga de Moisés, eu me lembro da fuga de Jacó. Uhum. Aquele primeiro dia de fuga de Moisés, olha, ele correu o máximo que ele podia, porque estava sendo caçado. Moisés fugiu da presença de Faraó para onde? Para a terra de Midian. Uma distância muito longa, muito longa, centenas de quilômetros. E ali Moisés se assenta. Que terra é essa? Não sei. Quem habita nessa terra? Não sei. A quem pertence? Não sei. Mas ele se assenta. Até que vem pastoras trazendo seus rebanhos, elas são agredidas ali pelos outros pastores, Moisés as defende, elas dizem a seu pai que um egípcio as defendeu, seu pai convida Moisés para casa, para a tenda, e ali Moisés fica. E olha o que acontece. No deserto de Midian, naquele lugar onde aquele homem chamado Jetro ou Reuel, naquele lugar ali, que era a casa dele, a residência, que tinha as suas ovelhas, criava, cuidava da sua família ali. Veja, Moisés passou 40 anos. Moisés, depois, toda aquela indumentária do Egito, adotou para si um cajado, uma roupa de pastor, e lá foi Uhum. Moisés para um novo ofício. E nesse novo ofício ele passou 40 anos. 40 anos ali, o deserto de Midian para ele, o campo, as ovelhas. Para Moisés foi uma sala de aula. Ele aprendeu muita coisa. Ele aprendeu submissão. Ele aprendeu paciência, mansidão, dependência. Mas, em contrapartida, ele também desaprendeu muita coisa. Uma coisa que me chama a atenção, Heloísa, Omar, Marcos, Letícia e os demais, a palavra de Deus, ela diz assim, em Provérbios capítulo 22, verso 6. Instrui o menino no caminho que No deve andar, caminho deve andar. e até quando envelhecer não se desviará dele. Uhum. Moisés passou na corte do Egito 28 anos. E os ensinamentos que a sua mãe passou para ele naqueles 12 anos em que ele passou em sua companhia, aquilo ali ficou gravado na sua mente. Sabe, muitos de nós, talvez, a gente tem informações de Deus. Você lê a Bíblia, você ouve, você aprecia uma mensagem, mas a gente tem informações de Deus. Todos nós, informações são úteis, sim, com certeza.
mas todos nós precisamos ter um encontro com Deus. Uhum. Um encontro. Vamos dizer assim que o grande problema hoje da igreja é que a igreja tem informações de Deus. O que Deus fez, quem é Deus, o que Ele quer, mas o encontro é algo pessoal, é algo especial. O Uhum. Tevan, é Oi, Marco. interessante que quando nós olhamos, por exemplo, para Moisés, para Davi e Salomão, a gente acha que são pessoas assim, super pessoas, né? Super-heróis, né? Mas na verdade são pessoas comuns, né? Que tiveram, como você falou, né? Um relacionamento com Deus e foram transformadas da mesma forma ali, os mesmos poderes, a mesma graça é ofertada para nós hoje, né? Então basta a gente, né, querer e buscar esse relacionamento. É verdade, é verdade. Sabe, Marcos, uma coisa que eu acho fascinante nas escrituras, e elas ensinam isso pra gente, você falou aí, você falou aí sobre super-homens. A Bíblia não apresenta para nós homens impecáveis. Não. A Bíblia apresenta para a gente pessoas comuns que foram chamadas por Deus, pessoas que erraram, pessoas que pecaram, pessoas que se arrependeram, pessoas Uhum. que reconheceram seus erros, pagaram pelos seus erros, foram amadas por Deus e perdoadas por Deus. Eu aprecio isso nas Escrituras, estudando a palavra de Deus, por quê? Porque se a Bíblia apresentasse para nós unicamente pessoas infalíveis, nós iríamos olhar para esses personagens e no nosso entendimento, na nossa mente, passaria assim: isso é impossível para mim. Não, eles já sendo comuns, né? Como eles são. Mas é uma fé, né? Todos eles, assim, viveram uma fé que parece que a gente não consegue chegar nem Perto. perto. É. Letícia, o Marcos, ele usou uma palavra ali que faz toda a diferença. Qual é a palavra, Marcos? Relacionamento. 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 O que que faz você adquirir fé? O que torna a tua fé, vamos dizer, grande, poderosa? Relacionamento. Mas eu Sabe? acho que hoje a gente tem muita distração. Tá Muito, certo. É. muito mais, muito. Eu não sei, mas assim, eu olho para tudo isso aí que é maravilhoso, tudo que eles viveram. Assim, parece tão inalcançável para nós hoje, assim, é muito impressionante. A gente tem que ter disciplina. Sim, com certeza, com certeza. Disciplina. Letícia, sabe o melhor lugar para a gente conhecer de Deus? Ter uma Na experiência com Bíblia. Deus? O Na deserto. Bíblia. O O deserto. deserto da Bíblia. Eu lendo a Bíblia. O deserto. Por que o deserto? O deserto não é você ir lá para o deserto do Saara ou ir para o sertão nordestino. Não, 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 não é isso. Você já teve um deserto na tua vida. Você sabe disso. Vários. É, Não, mas o último que você teve, você sim. viu a tua vida ali no fio da navalha. E olha o que que Deus fez na tua vida ali naquele momento e está fazendo. Não é? Então, o deserto para Moisés foi a sala de aula de Deus. O deserto para Davi foi a sala de aula de Deus. O deserto para Abraão foi a sala de aula de Deus. Bom, aí você olha para Ló. Qual foi a distração de Ló? Eu não quis ir pro deserto. Não, foi para a cidade, foi para Sodoma. Exato, né? Vamos dizer assim, as luzes, as vitrines de Sodoma. A cidade grande, né? Pode-se dizer que para É, ele é a cidade grande. né? Então veja, em meio à natureza, ali no deserto, Deus falou com Abraão, Deus falou com Davi, Deus falou com João Batista, Deus falou com Jacó, Deus falou com Isaac. A gente está falando de um deserto literal. Sabe por quê? Eu, eu fico assim, eu tento visualizar Deus chegando para Abraão, tocando em Abraão de noite. Abraão,
Ô meu servo, vem cá, vamos conversar, vamos. Todas as vezes, praticamente, que você vê Abraão conversando com Deus, Deus mostra a ele as estrelas do céu. Então tem que ser de noite, Uhum. ok? Por que de noite? De noite não tem as luzes, não tem usar a tua palavra, as distrações, pessoas e etc., para nos desviar da presença de Deus. De noite, ali, é só você e Deus, ok? Então, esses homens que desenvolveram a sua fé eram homens de relacionamento com Deus. Houve um pregador, não distante de nós, chamado Moody, o sobrenome dele é Moody, que ele, certa vez, ele disse assim: quando eu oro, eu receio levantar a minha mão. Aí alguém, né, corajoso, perguntou a ele: Pastor Moody, por quê? Eu tenho medo de encontrar a mão de Deus. Olha como que isso é lindo, não é? Tamanha a comunhão dele, né? Tamanha comunhão dele com Deus, né? Então, meus queridos, no deserto, Moisés, ele ainda carregava as informações de Deus. O deserto tornou Moisés um pastor, um cuidador de ovelhas. Por quê? Porque Deus fez Moisés ir para o deserto para cuidar de ovelhas, ser pastor de ovelhas. Pastorear, está aqui na última frase, pastorear seria a sua próxima missão. Sabe, uma coisa também que eu olho para as escrituras e eu acho lindo demais, Escreveu o livro de George. Deus não manda você fazer alguma coisa sem primeiro capacitar você. Ok? Olha os discípulos. Jesus chegou um momento, capítulo 28 de Mateus, os 3 últimos versos, Jesus disse assim para os discípulos: indo, façam discípulos. Mas qual foi a primeira coisa que Jesus falou para os discípulos antes do indo? 20. Vinde a mim. Vinde a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Depois que eles foram, tiveram aí realmente um encontro com Jesus, um relacionamento íntimo com Jesus, agora Jesus fala para eles: olha, vão. Como vocês receberam, deem. Ok? E olha que maravilha aconteceu. Agora veja, num daqueles dias, agora já tinha completo, Moisés estava com seus 80 anos, Moisés estava lá no monte de Deus. O monte de Deus tem dois nomes, Horebe e Sinai. De repente, Moisés ele olha um arbusto, a Bíblia chama de uma sarça, um arbusto pequeno, de repente aí um metro, 1,5 metros, pegando fogo, crepitando. Só tinha um detalhe. Qual era o detalhe? Não se consumia. Ele não queimava, ele não se consumia. Alguém pode ler para nós esse texto? Está aí em Êxodo capítulo 3, verso de um ao 5. O que nós lemos? Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: Irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou:
não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Meus queridos, olha só, nós falamos há pouco que Deus ele não envia uma pessoa sem antes capacitá-la. Vocês concordam com isso? Sim, né? Uhum. Quem tirou Moisés do Egito? Deus. Deus. Quem fez Moisés caminhar em direção a Midian? Deus, Próprio Deus. Quem estava lá em Midian esperando Moisés? Deus. Não. Jetro. Jetro. O que Jetro era? Sacerdote. 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 Veja, quando o sogro de Moisés, ele recebe aqui o título de sacerdote, eu quero deixar uma coisa para vocês. Quem era Jetro? O sogro. Ah, sim, é o sogro Descendente de de Moisés. Abraão também, né? Ah, olha só. Lá atrás, mais de 400 anos antes, Abraão se casou com Sara, teve Isaac e pronto. Uhum. Isaac foi o filho da promessa. Quietura. Aí depois ele contraiu o segundo casamento, Quetura. Um dos filhos de Abraão com Quetura se chamava Midian. Midian. Abraão despediu esses filhos que ele teve com Quetura, porque não queria que esses filhos convivessem com Isaac, para não atrapalhar, vamos dizer assim, entre aspas, ali os planos de Deus para Isaac. E para aquela região, que ali agora era chamada de Midian, aquela região, vamos colocar assim, foi colonizada por Midian. Então ganhou seu nome. Anos mais tarde, lá está quem? Jetro, um descendente de Midian. Temente a Deus? Sim ou não? Sim. Ele Sim. Tanto que ele é chamado por Moisés de sacerdote. E você vai ver mais adiante, quando estudarmos o livro de Êxodo, que os melhores conselhos que Moisés recebeu foi do seu sogro. Sim. Melhor, Omar. Conselhos inspirados. Administrativamente, uma coisa impressionante. Sim, sim, Inspirado gente, por Deus. Deus. exatamente. Ali falou a experiência, falou o relacionamento com Deus. Enfim, Moisés ele aprendeu com o deserto? Aprendeu, mas aprendeu também em casa. Lá, na casa dele, havia uma família cujo sogro era sacerdote e que continuou apresentando a Moisés quem? O Deus lá de Abraão. Então, toda a trajetória de Moisés, Deus preparando o libertador, desde lá dos pequeninos, quando foram condenados à morte, até esse momento, você vê Deus conduzindo tudo. E o verso 2, só para você guardar aí na sua mente, isso aqui é importante. O verso 2 diz: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quem apareceu a Moisés? Miguel. Não, Deus. não. O anjo do Senhor. Esse verso. Apareceu a Moisés quem? O anjo do Senhor. Sim, eu pergunto: quem é o anjo do Senhor? Miguel. Vocês É o estão falando Miguel? de Deus. É o Miguel? Vocês estão falando Miguel. Também. Mas olha agora o Não verso é o 4. Miguel. Ah, Olha só, vendo o verso 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver o que? A sarça que ardia, mas não consumia. Deus do meio da sarça. Por que isso aqui é importante? Muita gente olha aqui anjo do Senhor como um anjo criado.
A palavra anjo aqui é um ser celeste. Então, os anjos são seres celestiais? Sim. Deus é um ser celestial, Cristo é um ser celestial, o Espírito Santo é um ser celestial? Sim. Só que não para aqui nesse texto. A palavra de Deus ela é tão preciosa que ela mostra uma coisa e ela dá a resposta logo a seguir. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. E embaixo, veja, apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Quem é o anjo do Senhor? Deus. Deus. Do meio da sarça o chamou, ele disse: Moisés, Moisés. Bom, agora sim, a gente pode, por dedução de outras N passagens da Bíblia, a gente pode entender que esse anjo do Senhor é quem? Miguel. Jesus. Jesus. Miguel. Aquele que é como Deus. Então, por que você pode considerar isso? Quando Moisés chegou, a gente vai ver esse texto, eu vou adiantá-lo aqui e vou repetir lá na frente. Quando Moisés chegou para Deus e disse assim, mas Senhor, eles não vão me ouvir. O que eu vou dizer se eles perguntarem quem foi que me enviou? O que eu digo para eles? Qual foi a resposta do Senhor? Eu sou. Eu Eu sou. sou. Eu sou, me envio de vós. Ok? Quando você vai lá pelo Novo Testamento, você vai encontrar aquele jovem vindo lá de Nazaré, dizendo assim, antes que Abraão existisse, Eu sou. eu sou. Eu sou o bom pastor, eu sou a água da vida, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Então, Jesus repetiu N vezes o quê? Eu sou. Então, o anjo do Senhor, Deus, se apresenta a Moisés e diz, eu sou o que sou, ou serei o que serei, me enviou a voz. E o Novo Testamento reforça a ideia de que esse anjo do Senhor, eu sou o que sou, é o Senhor Jesus. Ok? Mas, queridos, uma outra pergunta que eu tenho que fazer a você. O que torna um santo? Roberto, o que torna um santo? A obediência, talvez. Obediência às leis de Deus? Sim, ok, tá. Vamos lá, deixa eu botar os quadros aqui. Então, Janete, o que torna um lugar santo? Um lugar santo. É, A presença de Deus. a presença de Deus. E aí, Letícia, você concorda? Concordo. Então, peraí. Se um lugar pode ser santo pela presença de Deus, em um tempo, Também. pode ser santo também pela presença de Deus? Sim. Também. Então, esse tempo que nós estamos desfrutando aqui agora da palavra de Deus também é um tempo santo? Sim. Sim. Por quê? Separado. Olha que coisa bela. Seja segunda-feira, seja quinta-feira, que nós estamos aqui fora do culto lá do sábado, nós separamos aí 1h30 do nosso tempo na segunda, 1h30 do nosso tempo na quinta-feira e o dedicamos a Deus. Esse tempo ele torna-se diferente de todo o tempo restante que nós temos em um dia. Das outras 22h30, esse tempo ele é diferente. Lógico, você tem o teu tempo aí de adoração a Deus, que também é santo, é separado para Deus, mas nós separamos esse tempo aqui para adorarmos a Deus. Deus se faz presente, nós invocamos o nome dele, a presença dele para estudarmos a sua palavra. Então esse tempo é santo. Então, Claudinete, você disse muito bem, o que torna um lugar santo? A presença de Deus. Esses versos aqui ensinam para nós algo sobre reverência. Reverência, a gente poderia dizer assim, é o senso que temos da presença de Deus.
Então, quando nós entramos, seja em um lugar sagrado como a igreja, o templo, a gente deve entrar ali com reverência. Quando você vai orar a Deus, você vai à presença de Deus com reverência. Você não vai à presença de Deus sem camisa, enfim, né? Desarrumado. Não, você vai à presença de Deus de uma forma correta. E a palavra de Deus aqui para Moisés diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa, Não. é lugar sagrado. Bom, pergunto: Deus está alheio aos sofrimentos nossos? De jeito nenhum. Maneira alguma. Não tem um fio de cabelo que caia da nossa cabeça que Deus não saiba. E nesses versos aqui, você encontra, olha, o povo de Deus estava sofrendo lá no deserto, lá no Egito, e Deus chega para Moisés e diz para ele, olha, certamente vi a aflição do meu povo. Finalzinho do verso 7. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, o eteu, o amorreu, enfim, todos esses eus aí, não é? O verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, também vejo a opressão com que os egípcios estão os oprimindo. Então, três vezes, vi a aflição, conheço-lhe o sofrimento e vejo a opressão. Você observa que em 3 versos, 3 vezes, Deus está repetindo a mesma sentença. Então, entenda, queridos, de repente você pode estar passando por uma dificuldade na sua vida e você se sentir desamparado. Tenha em mente uma coisa: Deus conhece você como se você fosse a única pessoa existente nesse mundo. Ele conhece as tuas agruras, os teus sofrimentos, e ele sabe como te socorrer e quando te socorrer. Bom, olha aí, Moisés com 80 anos. Novamente, 3 versos. Deus fala para Moisés assim: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Posso falar uma coisa para você, muito pessoal? Sabe por que você está aqui hoje? Deus escolheu. Isso aí, Deus escolheu você. Deus escolheu você. Roberto, Deus escolheu Oi. você. Deus te escolheu, Roberto. Amém. Letícia, Deus escolheu você. Forte, né? Deus escolheu você. Sabe quando que você foi escolhido? Antes mesmo de você ser gerado no ventre de sua mãe, você já tinha sido escolhido por Deus. Quando eu olho isso no Salmo 139, quando eu vejo isso ali no início do livro de Jeremias, gente, não despreze, em hipótese alguma, a escolha que Deus fez lá atrás. Deus escolheu Letícia, Carlota, Carmen, Heloísa, Camilo, Wanda, Sandra, a mim, ok? O que nós vamos fazer com essa escolha? Bom, isso aí Deus deu livre-arbítrio para nós decidirmos. Mas lembre-se, Deus escolheu você. Verso 11. Então disse Moisés a Deus: Senhor, quem sou eu para ir a Faraó tirar os filhos de Israel do Egito? Isso aí é chamado complexo de inferioridade ou incapacidade. Certo? É aquilo que nós falamos há pouco. O Omar falou assim: eu não me sinto capaz. Eu também não. Verso 12.
Deus respondeu: eu serei contigo. Ah, você é incapaz? Não tem problema, eu serei contigo. Eu te direi o que fazer, como fazer, quando fazer. Eu serei contigo, e este é o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Querido, sabe o que é que Jesus fez lá na cruz por você? Por mim? Por nós? Ele nos deu a certeza do sucesso. Ele nos deu a certeza da vida eterna. É aquilo que a gente viu semana retrasada, quando nós falamos aí da Páscoa. Jesus nos deu a certeza da vida eterna nele. Ok? Vamos lá. Complexo de inferioridade ou incapacidade. A gente tem na Bíblia, o Luiz, Omar, a gente tem na Bíblia algumas pessoas que se sentiram assim, incompetentes ou inferiores para fazer aquilo que Deus estava pedindo. Começamos por Moisés. Quem sou eu para ir a Faraó? Um pastor de ovelhas. Gideão. Com que livrarei Israel? Eu sou o menor da casa do meu pai. Isaías. Ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. Jeremias 1, verso 6. Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Você precisa ser lembrado novamente que Deus escolheu você. Deus escolheu você. Deus me escolheu. Ok? Antes de nós estarmos aqui para estudar esse assunto, Deus já sabia o que nós íamos falar. Deus já sabia quem ia estar aqui, quem vai ver essa live depois. Hã? O Salmo 139, lá tem um texto que diz que todos os meus dias estavam escritos antes mesmo de eu existir. Existe. Isso é maravilhoso, gente. Deus conhece você intimamente. A certeza do sucesso está aqui, olha. Eu serei contigo. O último verso de Mateus, capítulo 28. Se lembra, Marco? Qual é ele? Último verso de Mateus 28. É. E eis que estou. Estarei convosco todos os Eita, dias. confirmação. Não é essa certeza aqui que Deus está dando para Moisés? Eu serei contigo. E olha, a certeza de que eu serei contigo, quando você libertar o povo, você vai vir a esse monte me adorar, me servir. E foi exatamente o que aconteceu. Então, entenda uma coisa: Deus tem grandes planos para a tua vida. Deus quer fazer de você um canal de salvação, de redenção para alguém, de libertação para alguém. E o principal deles, ou seja, tudo isso vai culminar em uma coisa: vida eterna. Bem, e as desculpas? Você já reparou como que nós damos desculpas para Deus? Deus apela ao teu coração, ao coração do ser humano assim: filho meu, dá-me o teu coração, dá-me hoje. Ah, Senhor, hoje não, ainda tem tanta coisa para fazer, quero casar, quero ter filho, quero fazer faculdade, enfim, quero tanta coisa para fazer, Senhor. É. Teve um rapaz que chegou para mim esses dias e falou assim: não, Jesus não pode voltar agora, não. Eu quero casar primeiro, quero saber como é que é o casamento. Ah, eu falei para ele: se tu soubesse, tu não ia querer casar, não. Até parece. Casada aí 40 anos. Não, para os casados aí, é fácil viver 40 anos do lado de uma pessoa? Ela te aturar e você aturá-la? Suportar um ao É outro? melhor do que estar sozinho. Não é, não. Mas sabe,
Ele chegou para mim e disse: "Ó, não, Jesus, pode voltar agora não, tem que casar primeiro." Falei, tá É bom. porque lá não vai ter casamento, lá acabou. Exatamente. Lá Então, não tem, não tem. não tem. A gente sempre dá desculpas para Deus, adiando os planos de Deus para as nossas vidas. Quando Deus muito gostaria que nós aceitássemos os planos dele para nós hoje. Então vamos lá. Quando Deus chama Moisés para ir ao Egito, olha o que que Moisés fala para Deus. Primeira desculpa de Moisés: quem sou eu? Eu não passo de um pastor. Quem sou eu para ir tirar os filhos de Israel do Egito? Sabe? Moisés, ele possivelmente ele tenha pensado assim: poxa, 40 anos atrás, quando eu estava lá conhecendo tudo do Egito, eu estava lá numa posição, né? Deus não me ajudou? Deus não esteve comigo? Né? E agora Deus quer que eu vá lá? Quem sou eu? Estou velho, não sei mais falar, enfim. A minha vida está tranquila aqui, vou deixar tudo para ir lá no Egito. Eu fui escorraçado no Egito, o homem lá queria me matar. Ah, o tempo passou. Eu tenho esposa, eu tenho filhos, eu estou bem aqui. Sabe? Olha isso que eu coloquei aqui embaixo. Moisés não queria sair da sua zona. Zona de conforto. Você já pensou, você ainda que não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você já pensou que você também não queira sair da sua zona de conforto para entregar sua vida a Jesus? Sabe por quê? Quando você sai da sua zona de conforto, você enfrenta desafios. E desafios que muitas vezes nós não estamos preparados o quê? Para passar por eles ou vivenciá-los. Mas devemos ter em mente uma coisa: isso aqui, ó, eu serei contigo. Eu serei contigo. Eu estarei contigo todos os dias. Bom, Moisés dá a desculpa e Deus refuta a desculpa de Moisés. Deus responde para ele: eu serei contigo. Este é o sinal que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servireis a mim, a Deus, neste monte. Você observa que Deus ele não debate, ele não entra nessa questão aí com Moisés. Ah, Deus ele não discute com Moisés aí sobre a avaliação que Moisés estava fazendo de si próprio. Ele simplesmente diz para Moisés: eu estarei contigo, eu serei contigo, eu não vou te desamparar. Queridos, Moisés dá uma outra desculpa. E qual é a desculpa? Quem és tu? Ha, curioso. Moisés sabia quem era Deus? Sim. Ou ele tinha informações de Deus? Não, ele sabia que Informações. E aí? Informações ou ele sabia? Agora ele já sabia quem era Deus. Eu vou dizer para vocês que até aqui ele tinha informações de Deus. Essa pergunta, mas se eles perguntarem quem és tu, essa pergunta não é o povo que vai fazer, essa pergunta é Moisés que está fazendo. Quem és tu? Sabe, Lutero, ele ali em Midian, Deus inspirou ele para que ele escrevesse o livro de Jó e de Gênesis. Então ele tinha um contato muito grande com Deus. Senão ele não teria tido essa inspiração. Então eu acredito que, mesmo que ele não conhecesse Deus, mas Deus já tinha se revelado a ele. Mesmo que ele não tivesse conhecido a dimensão de Deus. Plenitude.
Mas ele se humilhou e Deus o inspirou para que ele pudesse escrever esses dois livros que a gente conhece na Bíblia. Então a gente sabe que certamente ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Ok. Rapidamente vamos nos lembrar de outro personagem, para a gente entender melhor essa questão aqui. Quem foi que deu testemunho de Jó para Satanás? Deus. Deus. Observaste tu, meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal? É Deus falando. Sim. Quando você vai chegando lá nos últimos versos, nos últimos capítulos, a partir do capítulo 38 do livro de Jó, esse homem que Deus está dando o testemunho dele, ele chega para Deus e diz assim: Senhor, antes eu te conhecia somente de Ouvir, Ouvir. agora os meus olhos vir. Te ver. te veem. Será que essa não era a mesma experiência de Moisés? Sim, provavelmente. Não é? Possivelmente. Agora, gente, quando eu vejo isso, a minha experiência com Deus está muito distante. Muito distante. Eu não sei a sua, mas eu me sinto assim. Eu me sinto assim. Por quê? Esses homens, Letícia, cresceram na fé por aquele íntimo relacionamento com Deus. Deus não escolheu Moisés assim, de uma forma aleatória. Ah, não tem outro, vai você. Não. Você vai ver em cada desculpa de Moisés, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, eu escolhi você. Entenda, eu quero que você vá. Né? Eu quero que você vá. Você é a pessoa que eu preparei todo esse tempo, esses 80 anos, para libertar o meu povo. Não existe pessoa mais capacitada que você. Eu capacitei você. E Moisés pergunta: quem és tu? O que eu vou dizer para eles? Será que Moisés não sabia quem era? Quem era Deus? Hã? Ele sabia, mas como Jó, conhecia-te de ouvido, os meus olhos te veem. Quando os filhos de Israel perguntarem quem foi que me enviou a eles, o que eu digo, Senhor? O que eu digo? Sabe, quantas vezes a gente é meio parecido com Moisés, a gente duvida aí do agir de Deus, a gente duvida das promessas de Deus. A gente pensa nas dificuldades, a gente pensa nos percalços da vida, né? E a gente se torna até meio que incrédulo. Você vai adiante, Deus responde para Moisés. Quem pode ler para nós esse verso? 14 ao 16? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome. Eternamente é assim, serei lembrado de geração em geração. Vai junto aos anciões de Israel e disse-lhes o Senhor, o Deus de vossos pais, e Deus de Abraão, e Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: Em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tenho sido feito no Egito. Ok.
Nesses versos, aqui o Senhor que aparece a Moisés lá na sarça, o anjo do Senhor, ele diz: diga para os filhos de Israel que o eu sou me enviou a vós. Essa expressão eu sou o que sou, e Jesus um dia falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. A gente usou duas palavras em alguns estudos passados. Uma dessas palavras foi transcendente, ok? Ou seja, é o Deus que está acima de tudo. O Deus criador, o Deus que do nada fez o tudo. Esse é o Deus transcendente. Mas quando Moisés vai e apresenta esse Deus transcendente, o eterno, para os filhos de Israel, ele fala de um Deus próximo, um Deus que estava preocupado com a condição do povo, um Deus que estava ali para salvar, um Deus imanente, um Deus que atrai. Todos lá, quando ouviram essas palavras de Moisés, entenderam a mensagem? Não. Não? Então vamos lá, vamos ver. O que aconteceu? A palavra de Deus, veja, primeiro, Moisés ele havia colocado aí em dúvida a questão da fidedignidade de Deus, confiabilidade de Deus, né? O Senhor lembrou para Moisés o quê? A história passada. Eu fico imaginando Deus falando para Moisés: Moisés, Abraão, eu tirei Abraão lá de Ur dos Caldeus. Eu fiz Abraão caminhar tantos anos deserto afora, prometi a ele um filho, eu cumpri. Contou para ele a história de Jacó, como se tornou Israel. Contou a história de José, como foi para o Egito. Né? Contou a história do povo de Israel indo para o Egito. Então, Deus estava lembrando a Moisés: Moisés, tudo aquilo que eu prometi, desde Abraão até hoje, eu cumpri. Quem é que estava precisando dessa experiência? Moisés. Moisés. Deus estava lembrando o seu servo de que ele nunca falhou. Bem, mais adiante, Moisés dá outra desculpa. Mas, Senhor, eu vou falar tudo isso para eles, mas eles não vão me ouvir. Eles não vão me atender. Respondeu Moisés: mas eles não me crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te enviou. Veja, que interessante isso aqui, ó. A terceira desculpa de Moisés concentra-se em quê? Na sua incapacidade de conquistar a atenção. Ah, eu não sou um bom pregador, Senhor. Eu não sei me expressar direito. Eu vou gaguejar. De repente Moisés fosse até gago, não sei. Eu vou gaguejar lá na hora de falar com eles. Olha, mesmo que tu vás comigo, eles não vão crer. Como que Deus refuta essa desculpa de Moisés? Quem pode ler para nós? E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse: lance-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a mão e pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E tirando, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito, depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouçam a tua voz,
tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca. Queridos, E as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. isso. Obrigado, Luiz. Olha só, Deus está trabalhando com Moisés para convencê-lo. Senhor, não vão me ouvir. Tá bom, Moisés, o que você tem na mão? Senhor, tem um cajado. Joga no chão. E uma serpente. O cajado se tornou numa serpente. Veja, foi algo tão impressionante para Moisés que a palavra de Deus diz assim: olha, e Moisés fugia dela. Moisés temeu. Então não era uma cobra cega, uma caninana, Uhum. ok? Moisés se impressionou com aquilo. Pega pela cauda. Moisés obedeceu e voltou a ser cajado. Moisés, coloca a mão aí dentro da tua roupa, no teu peito. E quando Moisés tira, está branco como a neve, leprosa. A lepra era algo terrível. A lepra, ela lançava fora a pessoa do acampamento. A pessoa não podia viver no meio público. E Moisés se desesperou quando viu o seu braço leproso. Coloca de novo no peito. E ele colocou e tirou. E estava perfeito. Queridos, esses dois sinais, primeiro era para convencer Moisés. Você vai fazer esses sinais lá no Egito. Primeiro para quem? Para o povo de Israel. Para o povo. Se eles não crerem, vai lá no rio Nilo, pega uma porção de água e vai ser transformado em sangue na presença deles. E se de tudo não acontecer, então o rio vai se tornar todo ele em sangue. Sabe? Deus, ele vai aos extremos conosco. Letícia, vou falar contigo porque você me questionou há um tempo atrás. Veja, Letícia, Deus, ele vai aos extremos para salvar você. Ok? Deus, ele foi aos extremos para fazer Moisés compreender o amor dele, a misericórdia dele, a compaixão dele por seu povo e, primeiramente, por ele, Moisés. Então, esse mesmo Deus que fez todas essas coisas lá com o seu povo, e olha, o seu povo não era santinho, não, tá? Não era, não. E você, nós aqui também não somos, não. Dependentes da graça de Deus, como nós somos dependentes da graça de Deus. O mesmo amor que foi lá resgatar aquele povo é o mesmo amor que hoje quer nos resgatar aí dos nossos erros, dos nossos pecados, da nossa vida aí prazerosa no pecado. A gente precisa compreender isso, não é? Que o pecado não nos leva a lugar algum, a não ser a escravidão. Bom, então Deus vai aos extremos para nos libertar da opressão do pecado. Aos extremos a que ponto? Dele esvaziar o céu e encher a terra com a sua glória. E a sua glória é uma pessoa, Cristo Jesus. A grande pergunta, Roberto, Oi. que Deus faz para você, faz para mim, para cada um de nós hoje, é a seguinte: filho, o que mais eu posso fazer para te salvar? Sabe? Deus, ele não pode fazer mais nada. Ele já fez tudo lá na cruz. Mas Moisés, ele ainda reluta com Deus e ele diz para Deus: Senhor, eu não sei falar, Senhor. Eu sou pesado de boca. Eu não, Senhor, eu não sei mais as etiquetas, a diplomacia do Egito. Eu não sei mais nada disso, Senhor. Sabe o que eu acho interessante aqui, Omar? Que Moisés estava indo, temendo ir falar com um homem que era um pecador
E Moisés estava em um diálogo aberto ali com o Deus do universo, com o Rei do universo. E ele é capaz de chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não sei falar. Tá falando com Deus e não sabe falar. Ele não sabe falar. Ele está aqui em toda a liberdade falando com Deus e ele diz: Eu não sei falar. Me É, fez lembrar de Davi, quando manda contar, Joabe contar ao povo, e aí vem o profeta com 3 coisas para ele escolher. E a escolha dele é que eu caia na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. misericórdias. Gente, que Deus maravilhoso é esse. Deus poderia falar: Quer saber, Moisés? Eu vou escolher outro. Eu vou escolher outro. Tá bom. Tá bom, eu não quero, não quero. Ah, gente, ainda bem que Deus não tem o temperamento humano. Ah, mas ele sabe até mesmo o nosso pensamento. É, claro. Moisés certamente falou para ele, Senhor, né, pensou consigo mesmo. Faz 40 anos que eu não falo mais a língua lá dos egípcios. Não sei mais o copta, o hieróglifo, não sei mais nada. Fiquei lá na escola deles, mas eu não sei. Hoje eu só sei cuidar de ovelha. Eu só entendo essa linguagem, A linguagem das né? ovelhas. A linguagem das ovelhas. Gente, eu, eu fico maravilhado estudando a palavra de Deus. A gente a gente está vendo aqui alguns pontos da história de Moisés. Isso aí tem que ser aplicado a nós, tem que trazer uma lição para nós. Deus não desistiu de Moisés, Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. A história de Moisés é um apelo para nós, ok? Como que Deus refuta a desculpa de Moisés? Letícia, lê para a gente o verso 11, Verso 11. 4 verso 11. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? 12 também, por favor. Vai, pois, agora, e serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Oh, esse fez aí é sinônimo de criou. Quem criou o homem, a boca do homem? Quem criou o mudo? Quem criou o surdo? Quem que criou aquele que vê, o cego? Não fui eu. Quem criou você, Moisés? Não fui eu. Então, Moisés, pode ir tranquilo, eu serei contigo, serei com a tua boca, eu colocaria as palavras na tua boca. Opa, peraí. Quando eu vou lá para o Novo Testamento, Jesus ele fala da vinda do Espírito Santo e o Espírito Santo ele iria colocar nos nossos lábios o quê? Aquilo que ele queria que nós, aquilo que ele quisesse que nós falássemos. E ele está dizendo para a gente assim: olha, o Marcos, quando você for levado diante dos homens para responder sobre a tua fé, não temas o que é vez de falar, porque eu falarei por ti, ou o Espírito Santo falará por ti. Veja, é a mesma história. Eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ok? Então, deixa eu falar uma coisinha aqui para você. Quando você estiver diante das pessoas e você quiser falar de Deus, falar daquilo que você está conhecendo, não tema, não. Você vai passar por uma experiência assim grandiosa. Versos vão surgir na tua mente, você vai pronunciar coisas que você não lembrava mais. Uma das promessas do Espírito Santo, ou melhor, uma das promessas de Jesus sobre o Espírito Santo é: ele vos fará lembrar todas as coisas. Quantos de nós aqui já passamos por essa experiência?
Você está numa conversa informal e, de repente, uma situação e você se lembra de um texto da Bíblia e você cita aquele texto exatamente naquele momento e aquele texto é para confortar alguém, para ajudar alguém. É o Espírito Santo. É Deus dizendo para você: vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ok? Quinta desculpa de Moisés. Ah, Senhor, eu sei. O Senhor já, quase me convenceu, Senhor. Quase me convenceu. Mas envia outra pessoa. Eu já devia estar na mente ali. Vai o senhor mesmo, o senhor já sabe tudo, né? Também, sabe, Letícia? Deixa eu abrir um. O Omar deve lembrar desse pensamento. Esse pensamento vem de um livro. Eu não sei quantos já leram esse livro. Eu não lembro nem que livro é mais. Mas diz assim: Deus poderia ter enviado aos homens anjos para falar aí do plano da salvação. Mas Deus não enviou anjos. Deus enviou homens cheios de paixões, homens que tiveram um encontro com Cristo. E quando esses homens eles falarem, eles vão falar não da experiência lá do Moisés ou do Abraão, eles vão falar da experiência que eles tiveram com Cristo. Então, imagina, anjos poderiam sair mundo afora falando do plano da salvação, mas não é o plano de Deus. Deus quer que você vá a pessoas iguais a você, tão cheias de carências quanto você, e fale quem você era, o encontro que você teve com Jesus e em quem Jesus te transformou. É contarmos a nossa história com Deus que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Então, Deus poderia ir lá? Poderia. Pô, seria muito bem sucedido. Anjos poderiam ir? Poderiam. Mas não é o plano de Deus. O plano de Deus é que Moisés vá, é que o Omar vá, que a Heloísa vá, que o Marcos vá, que a Carlota vá, que a Carmen vá, que a Laudice vá, que o Luther vá. Esse é o plano. Né? Então, Não, o queridos, Luthervan é um apaixonado, a gente sente, né? Ele fala assim, a gente vê que é um apaixonado. todos nós podemos ser, não é? Moisés, envia outra pessoa. Ele insistiu com Deus, envia outra pessoa. Sabe? Entenda, Deus sempre pode encontrar uma pessoa para substituir você. Mas o chamado ele é pessoal, individual, e esse chamado tem nome. Ele é endereçado a você. Outro pode até ter maior capacidade, ser mais talentoso, mas Deus quer envolver você. Ok? Não se esqueça disso. Eu não sei se você reparou, mas hoje eu estou usando muito a expressão você, e eu me incluo nela, tá? Porque o plano da salvação, ele envolve você. Qual foi a refutação de Deus? Quem pode ler esse texto para nós? 14 a 17. Capítulo 4, verso 14 a 17 de Êxodo. Então o Senhor irou-se com Moisés e lhe disse: Não tens o teu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Eis que ele já está chegando. Vem ao teu encontro e, vendo-te, muito se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe ministrará, e ele colocarás na boca as palavras que ele deverá expressar. Eu estarei na tua boca e na tua boca e na boca de teu irmão, e vos direis o que deveis fazer em cada circunstância, assim como Deus falará ao profeta, e tu falarás a teu irmão, e ele será teu porta-voz diante de todo o povo. Toma, pois, este cajado em tua mão, e com ele que irás realizar os sinais miraculosos. Miraculosos. Isso aí. Miraculoso. Gente,
Moisés tinha uma carência que muitas pessoas têm. Moisés passou 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Lidando com o quê? Um pouquinho d'água. Ovelhas. Ovelhas. Omar falou que ele aprendeu a linguagem das Ovelhas. ovelhas. Quando Moisés ele diz, Senhor, eu não quero ir no Egito, eu não sei falar, eu não estou preparado para isso. Olha, Senhor, envie outra pessoa. E, por favor, envie outra pessoa. O que me chama a atenção nessa insistência de Deus com Moisés é que nesse verso aqui, nesses versos, Deus chega para Moisés e diz assim: Olha, tá bom, eu vou enviar teu irmão contigo. Ele já está chegando, ele Chegando. já está vindo. Deus está ali conversando com Moisés. Não sei quanto tempo durou essa conversação aqui com Moisés, mas Deus já tinha influenciado Arão para que Arão viesse ao encontro de Moisés. Sabe qual era a maior carência de Moisés em toda a sua trajetória? Depois que saiu do Egito, Moisés tinha carência de pessoas ao lado dele. Você vê isso, você vê isso na história dele. Aqui nesse texto, Moisés está pedindo a Deus, Senhor, eu quero uma companhia que vá comigo. Traria segurança para ele, né? Mais Não um é? pouco de segurança. Ou melhor, Moisés não disse que queria uma companhia. Quando ele diz, eu não quero isso, envia outro, Deus, ele lê o coração de Moisés e diz, o teu irmão, ele irá contigo. Chega um momento da vida de Moisés que ele tem que tomar uma decisão, ele tem que sair da terra de Midian e ir com o povo deserto afora. Ele chama o seu cunhado Obabe e diz para ele, vem conosco, vem comigo. Sabe, queridos? Você vai observar que num dado momento da história de Moisés, tem um jovem que começa a segui-lo. Como se chama esse jovem? Josué. Josué. Não é? Veja, Arão acompanhou Moisés no início, ele, depois ele pede para Obabe, o seu cunhado, ir com ele. Depois, Deus coloca Josué do lado dele. E eu vou dizer uma coisa para você. Embora, veja, embora Moisés estivesse no meio de uma multidão de pessoas, Moisés era carente de companhia. Você já se sentiu só no meio de uma multidão? Ah, sim, com certeza. Acho que todos nós já nos sentimos assim, só no meio de uma multidão. Em muitos momentos da caminhada de Moisés com um povo, quase 2 milhões de pessoas, Moisés se sentiu só. E o amparo de Moisés era o próprio Deus. Tanto que muitas vezes, nos encontros que Moisés tinha com Deus, quando ele saía desse encontro, o seu rosto estava resplandecendo. Amados, estamos aqui encerrando nossas considerações de hoje. Qual é a conclusão de todas as objeções de Moisés? Ele, no final, ele aceita o chamado de Deus, vai ao Egito, encontra-se com Arão, seu irmão, ambos se dirigem ao povo e mais tarde a Faraó. Você vai observar que em um dado momento do relato bíblico, da história de Moisés, você vê que Arão ele sai de cena. Ele sai de cena e Moisés, sozinho, ele está à frente do povo, assumindo toda a responsabilidade de libertador. Passam os anos, um dia o povo peca,
E quem é que está lá para interceder pelo povo? Moisés. E Deus chega para ele e diz: Moisés, eu vou destruir esse povo. Êxodo capítulo 31, verso 31 a 32, olha o que Moisés disse para Deus. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, esse povo pecou pecado grande, pecado de morte, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado. Se não, risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Se o Senhor não pode perdoar o povo, se o Senhor não pode permitir o povo prosseguir, então também eu não quero prosseguir. Você já imaginou essas palavras? Senhor, perdoa o povo, perdoa o seu pecado. Ou então risca também o meu livro, o meu nome do livro que tens escrito. Sabe, Moisés aqui, ele assume um papel semelhante ao de Cristo. Cristo correu o risco do nome dele ser apagado para que o homem pudesse viver eternamente. Quando ele diz para o Pai lá na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? O pecado havia feito uma cortina tremenda, separando Cristo da face de Deus. É isso que o pecado faz. Ele nos separa de Deus. Sabe, do ponto de vista humano, parece insensato pedir que um homem que passou os últimos 40 anos cuidando de ovelhas empreendesse uma missão tão difícil. Ao estar diante do monarca mais poderoso daquela época, ele deveria requerer a libertação da maior força de trabalho da nação e da fonte de sua riqueza. Não é de admirar que Moisés se negasse ao plano de Deus. Bom, vamos lá. Moisés foi chamado, certo? Você foi chamado. Você é o escolhido de Deus. Não rejeite o convite divino. Deus tem grandes planos aí para a tua vida, para a minha vida. E eu te digo mais: se você pudesse ver o futuro como Deus vê, você tomaria hoje as mesmas decisões para a tua vida, essas ou aquelas que Deus toma em teu favor. Bom, o que nós devemos ter sempre em mente? Você está a caminho rumo à terra prometida. E nesse caminho rumo à terra prometida, muitos desafios nós vamos encontrar pela frente. Então, que Deus ele te abençoe, que Deus ele te conduza. Deus vai insistir com você. Você pode dar desculpas para Deus, ele vai insistir com você. Ele quer ver você na terra prometida. Amém? Você aceita? Amém. Aceito. Amém. Então, veja bem. No momento que você aceita, na semana que vem a gente vai estudar esse tema. É quando Moisés chega agora para o faraó e diz: Deus mandou te dizer, faraó, deixa ir meu povo. Deixa ir meu povo. Então, que o Senhor te abençoe nessa noite, que o Senhor te fortaleça. E lembre, Amém. você é povo de Deus. Satanás não pode te prender nesse mundo. Ok? Amém. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus pela escolha que Ele fez de nós? Oremos. Maravilhoso Deus. Senhor, quando nós relembramos a história ou as histórias dos patriarcas, das experiências deles com o Senhor, Pai, nós também precisamos ter essa experiência, esse relacionamento, para que, quando chegarmos nos céus, diante do teu trono, o Senhor não seja para nós um Deus estranho. Um Deus estranho no sentido de não te conhecermos como deveríamos ter conhecido. Senhor, eu fico imaginando Abraão chegando nos céus, naquele primeiro encontro, abraçando Jesus, com toda reverência, dizer: meu amigo, que bom te abraçar.
e Jesus dizer a mesma coisa. Pai Santo, queremos ser também teus amigos. Queremos naquele dia, Senhor, nos assentar naquela mesa, aquela mesa de prata, cujo final dela será visível aos nossos olhos, onde participaremos daquela primeira ceia ao ali chegarmos. Por favor, Senhor, insista conosco, insista com os nossos corações. Não permita, Senhor, dizermos não às tuas promessas, aos teus convites a nós. Porque o que o Senhor tem para nos dar é muito superior ao melhor que esse mundo nos oferece. Toma cada um dos teus filhos nesta noite em tuas mãos, aqueles que possivelmente vão assistir essa live depois, que cada um de nós tenha em mente que o Senhor nos escolheu para um propósito, conduzir outros à salvação e juntos um dia estarmos contigo no teu trono te adorando. Dá-nos, Senhor, uma noite de sono restaurador. É o que te pedimos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Amém. Meus queridos, muito bom ter você aqui. Muito bom termos podido estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus te Obrigada guarde, mais uma vez. Tchau, tchau. que Deus te guarde, te proteja e tudo mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, Tchau. gente. Até Tchau, sábado. tchau, boa noite. Meu Deus. Até sábado. Até sábado. Até. Inter.